Nesse terceiro vídeo do módulo Planejando o Tratamento do Tabagismo com seu paciente, eu vou apresentar um caso um pouco mais difícil e um caso que levanta algumas questões que são bastante paradigmáticas. Vou só começar por umas, né? Às vezes algumas pessoas acham que pacientes idosos ou pacientes que têm doenças por consequência do tabaco não devem parar de fumar. O curioso é que essas pessoas são as que mais se beneficiam com a interrupção do tabaco. Por quê? Além de melhorar a qualidade de vida e, em algumas pessoas, em alguns casos, o envelhecimento ou simplesmente o final de vida, a interrupção do tabaco traz uma série de benefícios físicos, orgânicos para essas pessoas. Então é muito importante a gente pensar que esses pacientes precisam de um carinho, de um cuidado muito especial para parar de fumar, até porque o sofrimento de alguns deles é bastante importante, como é o que nós vamos ver nesse caso. Nesse primeiro caso, eu vou apresentar o João Carlos, que tem 69 anos, é viúvo, tem 2 filhos e é ex-policial. Na queixa principal, ele alegava claramente: vim porque estou tratando de um câncer de pulmão e meu médico pediu para parar de fumar. Na história da moléstia atual, ele contou que iniciou o uso regular de cigarros aos 18 anos, porque quase todo mundo na tropa fumava e para dar conta de ficar acordado durante os plantões. Ele achava que quando ele fumava ele ficava mais ativo, mais alerta, e isso era importante para ele. Hoje, o João Carlos fuma 2 maços por dia e diz que não consegue nem diminuir. Ele fuma o primeiro cigarro assim que acorda, tem que fumar escondido, ou tinha que fumar escondido até durante a hospitalização, fuma mais pela manhã do que o resto do dia e continua fumando apesar do câncer de pulmão. Tem como história pregressa uma DPOC moderada, o câncer de pulmão que está sendo tratado, uma dislipidemia, tem colesterol alto, uma hiperplasia prostática, tem dificuldade para urinar, um desconforto, né, na hora de fazer xixi. E ele está em uso de salbutamol inalado 4 vezes ao dia, mais radioterapia para o câncer dele. Ele toma o ácido acetil salicílico e paracetamol, e ele nega o uso atual de álcool, outras drogas, e assim como de alergias ou convulsões. Na história familiar, ele tem um pai que era dependente de álcool, que faleceu com câncer hepático, e uma mãe que é atualmente tabagista, mas que convive pouco com ele. Na história psicossocial, ele sofre ainda com uma perda da esposa, que morreu, e sente-se muito pouco apoiado pelos filhos, que o pressionam para parar de fumar. Então ele tem uma motivação externa, mas que não é uma motivação que o agrada. O que a gente precisa prescrever para o João? O João é um paciente que a gente vai ter que dar o maior investimento possível para que ele possa parar de fumar. É um paciente que está pouco motivado e que vai precisar, além de muita motivação, um ferramental farmacológico e de terapêutico que seja bastante significativo para ele se manter no movimento de parar de fumar. Então, o João se beneficiaria muito, eu já falei, da terapia de reposição de nicotina, com o adesivo e a goma de mascar, e com a associação de algum outro medicamento, como a vareniclina ou a bupropiona. A vareniclina seria o melhor tratamento nesses casos. Infelizmente, ela não está disponível em todos os serviços, então a gente vai ter que utilizar pelo menos a bupropiona. E o João não é um paciente que tem uma boa indicação para terapia de grupo, então ele teria que ser acompanhado individualmente. A cada consulta individual seria ideal da gente avaliar a melhora dos sintomas, tanto depressivos quanto respiratórios, quanto da melhora da dispneia à medida que ele vai conseguindo ficar sem fumar. As consultas deveriam ser semanais, curtas, e fazer uma adaptação do tratamento aos poucos para que ele possa ir se motivando cada vez mais a manter-se na interrupção do cigarro. E nós temos que avaliar os pontos de recaída. Então, o João é um caso mais difícil do que os outros casos, mas é um caso que a gente não pode negligenciar. O João talvez se beneficie até mais da interrupção do tabaco do que o primeiro caso, que é aquele paciente altamente motivado que tá tentando parar de fumar para melhorar a qualidade de vida dele. Por causa das comorbidades do João, que são muito graves, qualquer intervenção que faça ele diminuir ou parar o uso de cigarros vai fazer com que ele tenha uma melhora bastante importante da qualidade de vida, da expectativa de vida e de como ele vai enfrentar o futuro. Então, para a gente concluir, eu gostaria de ressaltar alguns pontos.
O primeiro é, não existe forma pronta para parar de fumar. Cada caso é um caso e a gente vai ter que analisar esses casos, tendo todas essas informações que eu citei ao longo desse módulo. Existem algumas diretivas para parar de fumar que devem ser usadas segundo cada caso, mas a gente tem que estar sempre adaptando e achando fórmulas para que a gente maximize a chance do paciente interromper o uso do tabaco. O acompanhamento regular, compreendendo, orientando, motivando, prevenindo recaídas é fundamental. Não se esqueça, o remédio, a terapia tem uma importância, mas essa relação que você vai ter com o seu paciente, ela é ainda mais importante durante esse processo, que muitas vezes é um processo difícil para o paciente, mas necessário. O tratamento farmacológico é de grande ajuda quando bem indicado. E todo profissional de saúde deve ter um compromisso de oferecer o tratamento adequado a todos os pacientes que necessitam. Então, espero que vocês tenham gostado dessa aula e que vocês aproveitem a aprendizagem para poder modificar a clínica e ajudar ainda mais seus pacientes. Não esqueça de fazer as atividades do final de curso, de ler o tópico no material didático e, se você tiver alguma dúvida, discutir no fórum quando for necessário. Muito obrigado.